Existe uma pergunta que muitos cristãos fazem em silêncio, com o coração pesado, depois de uma oração que parecia cheia de fé, cheia de lágrimas, cheia de esperança, mas que terminou sem o resultado esperado. A pergunta é simples, mas profundamente dolorosa. Por que a cura não aconteceu? Talvez você já tenha estado ao lado de alguém em um leito de hospital. Talvez você tenha segurado uma mão fraca, sentido o peso do silêncio, ouvido o som constante de aparelhos médicos e naquele momento tudo o que você tinha era uma oração. Você orou, você clamou, você pediu com sinceridade, você citou versículos, você disse em nome de Jesus e mesmo assim nada mudou. O corpo continuou enfermo, a dor continuou ali e a fé, embora sincera, saiu ferida. Poucos têm coragem de admitir isso, mas muitos crentes carregam uma frustração silenciosa quando o assunto é cura. Eles amam a Deus, confiam em sua palavra, mas não entendem porque algumas orações parecem tocar o céu e outras parecem cair no chão antes mesmo de serem concluídas. E é exatamente aqui que precisamos parar tudo e encarar uma verdade que quase nunca é ensinada com clareza. Existe algo que você precisa entender antes de orar por um enfermo. Algo profundo, algo espiritual. Algo que Jesus deixou muito claro nas Escrituras, mas que foi sendo ignorado, simplificado ou até distorcido ao longo do tempo. Não estamos falando de técnicas, não estamos falando de métodos humanos, não estamos falando de frases prontas ou fórmulas religiosas. Estamos falando de um princípio espiritual que muda completamente a maneira como você ora e o impacto que essa oração tem no mundo espiritual. Jesus nunca tratou a enfermidade apenas como um problema físico, nunca. E esse é o primeiro erro que muitos de nós cometemos. Abra sua mente e seu coração agora para aquilo que a palavra de Deus realmente revela. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, encontramos uma das cenas mais fortes do ministério de Jesus. A Bíblia nos conta a história de 4 homens que carregavam um paralítico. Aquele homem não podia andar, não podia se mover. Dependia completamente de outros para chegar até Jesus. A casa onde Jesus estava ensinando estava completamente cheia. Não havia espaço, não havia passagem. A multidão bloqueava qualquer tentativa de aproximação, mas aqueles homens não desistiram. Eles subiram no telhado, quebraram a cobertura, abriram um buraco e desceram o paralítico bem diante de Jesus. A cena é poderosa. A fé é visível, a expectativa é enorme. Todos esperavam a mesma coisa, cura imediata. Mas o que Jesus faz em seguida surpreende a todos. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, olhou para o paralítico e a primeira coisa que ele disse não foi levanta-te, não foi seja curado, não foi seu corpo está restaurado. Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Isso escandalizou os religiosos. Isso confundiu a multidão. Isso parecia fora de lugar. Mas Jesus estava revelando algo que muitos não querem ouvir. Antes de tocar o corpo, Jesus tocou a alma. Porque Jesus sabia que o problema daquele homem não se limitava ao físico. Havia algo mais profundo acontecendo. Algo invisível aos olhos humanos, mas completamente claro no mundo espiritual. Isso não significa que toda enfermidade seja causada por pecado. A própria Bíblia deixa isso claro. Em João 9, quando os discípulos perguntaram sobre o cego de nascença, quem pecou, este ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas também não significa que o mundo espiritual não esteja envolvido no processo da enfermidade. O ser humano não é dividido em partes isoladas. Ele é corpo, alma e espírito. E aquilo que afeta uma dessas áreas, inevitavelmente influencia as outras. É por isso que Tiago escreve, no capítulo 5, versículos 14 e 15,
Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Perceba algo muito importante aqui. Tiago conecta cura com perdão. Conecta restauração física com restauração espiritual. Isso não é coincidência, isso é revelação. Muitas vezes oramos apenas contra os sintomas e ignoramos completamente as raízes. Queremos que Deus conserte o corpo, mas não permitimos que Ele trate o coração. Queremos o milagre, mas não queremos o processo de restauração interior. E é exatamente por isso que muitas orações ficam incompletas. Davi entendeu isso da maneira mais dolorosa possível. No Salmo 32, ele descreve um período da sua vida em que tentou esconder o pecado, calar a consciência, seguir em frente como se nada tivesse acontecido. E ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Veja como a culpa espiritual se manifestou fisicamente. Os ossos, o vigor, a força do corpo. Mas quando Davi confessa, quando ele se arrepende, quando ele se abre diante de Deus, algo muda não apenas no espírito, mas em todo o seu ser. Isso nos ensina algo crucial. A cura completa começa quando existe restauração completa. E aqui está um alerta importante. Isso não significa acusar o enfermo, não significa julgar, não significa transformar a oração em interrogatório espiritual. Significa ter discernimento, significa depender do Espírito Santo. Significa entender que nem toda enfermidade é igual e nem toda oração deve ser feita da mesma maneira. Jesus nunca tratou pessoas como casos genéricos. Ele sempre enxergou o indivíduo, a história, a dor específica. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo poderoso disso. 12 anos sofrendo, 12 anos gastando tudo o que tinha, 12 anos vivendo excluída, considerada impura, invisível para a sociedade. Ela toca em Jesus e é curada instantaneamente. Mas Jesus não permite que ela vá embora sem ser vista, sem ser restaurada por completo. Ele chama filha, uma palavra simples, mas cheia de identidade, cheia de restauração emocional, cheia de dignidade. Porque cura não é apenas ausência de dor. Cura é restauração de identidade. Cura é reconciliação com Deus, consigo mesmo e com os outros. E se você ora por um enfermo sem entender isso, você ora apenas pela metade. Existe um erro perigoso que muitos cristãos cometem quando oram pelos enfermos. Eles acreditam que a autoridade espiritual está na forma como falam, no tom de voz, na intensidade da oração ou na repetição do nome de Jesus. Mas a autoridade verdadeira não nasce da boca, ela nasce da vida. Jesus deixou isso claro repetidas vezes. Ele nunca ensinou seus discípulos a gritar mais alto, a usar frases mais longas ou a impressionar o mundo espiritual com discursos religiosos. Ele ensinou algo muito mais profundo: comunhão com o Pai. Em Marcos, capítulo 9, um homem leva seu filho possesso por um espírito maligno aos discípulos. Eles tentam expulsar o demônio, usam o nome de Jesus, fazem tudo corretamente do ponto de vista externo. Mas nada acontece. O menino continua preso, o sofrimento continua. Então Jesus chega. Com uma única palavra, liberta o menino. Mais tarde, os discípulos, confusos e constrangidos, perguntam em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? E a resposta de Jesus é direta e reveladora: esta casta não pode sair de modo algum, senão por oração e jejum. Jesus estava dizendo algo muito sério. Existe um nível de autoridade espiritual que não pode ser improvisado. Ele não aparece no momento da necessidade.
Ele é construído ao longo do tempo, no secreto, longe dos aplausos, longe da visibilidade. A autoridade espiritual não é emprestada, não é herdada, não é automática. Ela flui de um relacionamento real com Deus. O livro de Atos nos mostra um exemplo assustador disso. 7 filhos de um sacerdote chamado Seva tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus. Eles diziam: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." Mas o espírito maligno respondeu algo que deveria fazer qualquer cristão tremer. "Conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?" E o homem possesso saltou sobre eles e os dominou. Isso revela uma verdade dura. O mundo espiritual reconhece a autoridade genuína. Demônios sabem quem anda com Deus e quem apenas fala sobre Deus. Você pode conhecer versículos, pode frequentar cultos, pode ocupar cargos na igreja, mas se não houver intimidade real com Deus, sua autoridade será frágil. Jesus passava noites inteiras em oração. Ele se levantava de madrugada para buscar o Pai. Ele jejuava, ele se consagrava, e por isso, quando ele falava, o céu respondia. Ele mesmo declarou em João 15, "Sem mim, nada podeis fazer." Nada. Nem mesmo orar com eficácia. Por isso, antes de estender as mãos sobre um enfermo, você precisa examinar sua própria vida. Como está sua comunhão com Deus? Como está sua vida secreta? Existe santidade? Existe arrependimento contínuo? Existe obediência? Isaías 59 nos alerta que o pecado cria separação entre o homem e Deus. Não porque Deus deixou de amar, mas porque a iniquidade bloqueia o fluir da graça. Santidade não é opcional. Hebreus 12:14 afirma que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é um detalhe para cristãos mais maduros. É um fundamento para qualquer pessoa que deseja ver o poder de Deus se manifestar. Jesus nunca orou de maneira genérica. Ele nunca tratou todas as enfermidades da mesma forma, porque ele enxergava além do corpo. Ele via o coração, via a história, via as feridas invisíveis. Em João 5, Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda. Mais tarde, ele encontra o homem no templo e diz algo surpreendente: "Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior." Jesus sabia que havia uma raiz espiritual que precisava ser tratada para que a cura fosse preservada. Ele não apenas libertou o corpo, ele advertiu a alma. Muitas enfermidades estão ligadas a prisões emocionais profundas. Mágoas não resolvidas, amarguras antigas, culpa não confessada, traumas que nunca foram tratados. Hebreus 12:15 fala sobre raízes de amargura que contaminam todo o corpo. Uma raiz é invisível, mas seus efeitos são visíveis. O mesmo acontece no mundo espiritual. Quando você ora por um enfermo, o Espírito Santo pode revelar que o problema não está apenas no corpo. Pode haver necessidade de perdão, de reconciliação, de libertação emocional, de quebra de padrões hereditários. É por isso que discernimento espiritual é essencial. E discernimento não vem de inteligência humana, vem de intimidade com Deus. Moisés falava com Deus face a face. Elias conhecia profundamente o Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia. Todos eles viam o sobrenatural porque caminhavam perto de Deus. Você não pode discernir o que Deus quer fazer se você não passa tempo com Ele. Jesus deixou claro que a fé é indispensável no processo de cura. Não apenas a fé de quem ora, mas também a fé de quem recebe. Ele disse à mulher do fluxo de sangue: "A tua fé te salvou." Disse a Bartimeu: "A tua fé te curou." E em Nazaré, a Bíblia diz que ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Isso deve nos fazer refletir profundamente. Se a incredulidade limitou os milagres de Jesus, quanto mais pode limitar nossas orações. Por isso, ao orar por um enfermo, não basta pedir a Deus.
é necessário fortalecer a fé da pessoa com a palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Declare as Escrituras, lembre as promessas, traga a verdade bíblica para o centro da oração. Além disso, existe o poder das palavras. Provérbios 18:21 afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus nunca concordou com a doença, ele decretava mudança. E há ainda o jejum. Jesus ensinou que certos níveis de libertação só acontecem com oração e jejum. O jejum humilha a alma, fortalece o espírito e quebra resistências espirituais. Isaías 58 mostra que o jejum que agrada a Deus solta ligaduras, desfaz jugos e liberta oprimidos. Mas, acima de tudo, existe algo que nunca pode faltar: amor. 1 Coríntios 13 declara que sem amor nada somos. Jesus curava movido por compaixão, não por obrigação, não para se exibir, mas porque amava profundamente as pessoas. Quando você ora por um enfermo com amor genuíno, o céu se move. Agora lembre-se disto: você não ora por um enfermo apenas para resolver um problema físico. Você participa da obra redentora de Cristo. Você manifesta o reino de Deus. Examine sua vida, busque intimidade com Deus, cultive santidade, alimente sua fé com a palavra, use suas palavras com autoridade, pratique o jejum e, acima de tudo, ame as pessoas. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Este é o caminho da cura. Este é o princípio que jamais pode ser ignorado.